saber como reduzir custos e aumentar as vendas? A chave está na experiência do cliente. Isso mesmo. Bom, fica comigo nesse vídeo que eu vou explicar para você exatamente como isso funciona e como isso realmente faz toda a diferença no seu dia a dia da sua empresa. Mas antes de mais nada, eu gostaria de compartilhar com vocês a Espírito do Chá, nosso patrocinador oficial do podcast, que todos os nossos convidados, quando vêm conosco, eles recebem o nosso kitzinho, né? Que vem com chás maravilhosos. Olha, gente, lindo, 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 muito bom. Além de ser lindo, além de ser charmoso, além de ser toda a estrutura da entrega ser perfeita, além de tudo isso, é saboroso demais. Então, isso sim fala do que é experiência do cliente. Olha só, a experiência ela começa desde a hora que você abre o produto até a hora que você consome. É maravilhoso. Bom, vamos voltar então naquilo que mais importa no nosso vídeo, que é como fazer isso. Bom, todo mundo sabe que toda empresa, o grande objetivo dela é vender e lucrar, porque senão ninguém, né, abre empresa, senão ninguém vai dar imposto. Bom, e como que a gente consegue fazer isso, né? Justamente quando a gente entende, né, que a experiência do cliente ela é uma estruturação, não é simplesmente você ir lá dar um brinde para o seu cliente, não é somente você ir lá dar um mimo para o seu cliente, não é só isso, é muito mais do que isso. Quando a gente entende que a experiência do cliente ele é um processo muito mais interno do que externo, a gente começa a entender aonde que a gente começa a realmente a reduzir os custos. Bom, quando você tem uma casa, né, quando a sua empresa está muito bem organizada, automaticamente, né, você acaba entendendo que o gosto do seu cliente, você acaba entendendo como que o seu cliente se comporta e você vai saber exatamente como fazer com que os seus produtos eles cheguem com a melhor qualidade e não só cheguem com a melhor qualidade, mas também que ele não fique no estoque. Então, isso é um dos pontos que, quando você começa a aplicar a experiência do cliente, começa a entender, começa a criar esse relacionamento, você começa a ver o que? Nossa, tal produto sai é, com mais velocidade. Então, eu vou comprar mais dele e vou comprar menos do outro que não sai tanto. E assim, você vai começando a descobrir meios de trazer produtos novos em qual o seu cliente tem interesse e deixar de comprar produtos que ficam muitas vezes parados muito tempo na prateleira. O seu próprio cliente ele vai te conduzindo ao que vende mais. Só que como que você entende isso? Através de um processo interno. Como eu disse, a experiência do cliente é muito mais uma ação muito mais interna do que externa. O ponto externo dela é como se fosse a ponta do iceberg, né? Ou seja, é aquela pontinha que está ali que você está enxergando, mas toda a experiência ela está toda camuflada em vários processos, tanto interno quanto externo. Então, quando você vê que as pessoas estão falando bem de uma empresa, né, que as pessoas recomendam essa empresa para muitos outros lugares, na verdade, essa experiência ela está muito bem construída internamente. Por isso que eu sempre falo que empresa que está desorganizada em seus processos internos, muito difícil ele conseguir incluir uma experiência do cliente muito assim acertada. Por quê? Porque a base, né, do seu dia a dia ela está confusa, ou seja, ela não sabe quais são as quantidades de produtos que ela tem, ela não sabe o que o cliente realmente gosta, né? Muitas vezes a sua mão de obra ela não está qualificada para ter um atendimento de excelência. Então, tudo isso passa por esse processo. Né? Então, se você quer realmente reduzir custos, se você quer fazer uma estruturação mesmo de excelência, você precisa, primeiro, mais do que nunca, você precisa organizar a casa. E como a gente organiza a casa? Né? Como é que a gente vê, olha para dentro e fala, não, eu preciso organizar minha casa. Quando a gente começa a entender, a primeira coisa é fazer o quê? Uma pesquisa. Né? Uma pesquisa base, sabe? Papelzinho, pede para o pessoal ir respondendo o que ele gosta, o que ele não gosta, coloca na caixinha. Um mês e meio é o suficiente para você ter uma ideia
de como está o seu atendimento e de como isso está funcionando no seu dia a dia. Esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto é você entender o que os seus clientes falam. Bom, esse é o primeiro ponto. Entender se a sua comunicação com o seu cliente está boa, se os canais de comunicação estão funcionando, Instagram, o WhatsApp, se você vende pelo site, se o site está funcionando, se você também atende pelo Instagram, se o Instagram responde, né? Tem alguém que responda e tudo mais. Então, você tem que olhar todos esses pontos. Nossa, realmente, eu não. Tem gente que me perguntou alguma coisa no Instagram 2 meses atrás, o meu WhatsApp fica acumulado de pessoas que ficam ali querendo perguntar e eu não consigo dar conta. Então, primeira coisa, para tudo e vamos organizar a casa. Então, assim, para comer Jesus, nem atendimento realmente, nenhum bom atendimento você está conseguindo entregar. Porque se o cliente ele fica te esperando, é sinal que ele já comprou outro lugar. Se ele pediu uma coisa e você não respondeu, com certeza ele já comprou outro lugar. Então, se ele chegou na sua loja, se você começou a perceber que você tem tido uma queda nas vendas, que as vendas não estão, né, da forma que você gostaria que estivesse. Então, isso já são sinais que realmente não necessariamente é o que o mercado está ruim. Muitas empresas colocam a culpa, mas o mercado está ruim. Então, eu acho meio complicado dizer isso, porque existem muitas empresas que, independente do, da situação do mercado, a empresa continua vendendo. A empresa continua a entregar um bom produto e nada cai, ela se mantém. Ela talvez dê uma retraída no crescimento, mas ela não para de crescer. Então, assim, isso é um ponto que você precisa observar. Então, você fez toda essa análise, olhou, não, realmente, eu não estou conseguindo organizar os meus canais de atendimento, a pessoa que trabalha para mim ou a minha equipe está desmotivada, então vamos fazer o dever de casa, vamos ver o que está acontecendo, vamos ver se é muito trabalho, se está organizado o trabalho, se existe verificação, né? Eu sempre falo, meta dada, meta cumprida. Nada absurdo, nada louco. Outra coisa que também a gente tem que entender, nós temos que ser realistas com as metas que a gente dá para os nossos colaboradores. Não adianta botar uma meta lá em cima e falar matar o colaborador para ele vender. Ele não vai, ele vai ficar desmotivado, ele vai ficar cansado e aí a gente sabe do que tem acontecido dentro das empresas, que é burnout, que é exaustão e funcionários saindo porque o clima organizacional está horrível. Então a gente precisa fazer essa análise do clima organizacional, ver se está ok, se está funcionando, não está funcionando, então vamos trabalhar para ver se funciona, o que precisa mudar, né? Isso já rever um pouco, muitas vezes, os nossos conceitos. Às vezes os nossos conceitos estão ultrapassados. Gente, ninguém é perfeito, ninguém sabe tudo. E tudo bem, e que bom que eu ainda não sei tudo, porque senão que eu posso aprender, que eu posso melhorar, que as coisas podem dar certo. Então, tudo isso são coisas que a gente tem que pensar que é positivo para nós. Tá? Organizamos isso, organizamos a casa, vemos, não, precisa fazer demissão, ou precisa fazer contratação, precisamos fazer treinamentos, precisamos, então vamos fazer um treinamento de WhatsApp, treinamento do atendimento ao cliente. Precisamos toda essa parte? Tá tudo bonitinho? Bom, agora nós vamos começar realmente construir essa pesquisa, né? E aí a gente pegou o resultado da pesquisa, né? Passou 1 mês e meio, a gente fez toda essa análise, pegamos o resultado da pesquisa. Bom, realmente o nosso cliente está falando, está gritando, olha, você não está me atendendo. Você precisa me atender, eu não gosto disso, eu prefiro isso, eu prefiro aquilo. Quando tudo isso, você começa a pegar essas informações e fala, nossa, seu cliente te direciona para onde você tem que ir. E é só fazer. Gente, nada mais. Todo mundo fala, né, que a voz do povo é a voz de Deus. É mesmo, porque se o seu cliente é o que paga as suas contas, é o que faz a sua empresa funcionar. Se ele está dizendo que do jeito que você está trabalhando não está funcionando, é sinal que não está funcionando mesmo, porque ele está deixando de comprar com você para comprar com outra pessoa. Então, é um momento que a gente tem que parar e falar, não, vamos melhorar nisso. E aí sim, de médio a longo prazo, a gente começa a ver os resultados. A gente começa a perceber o quê? Que realmente a gente tem comprado menos produtos que ficam parados e
e comprando mais produtos que saem mais. A gente começa a perceber que problemas com demissão de funcionário não é um problema mais, porque o funcionário está engajado, está feliz, está trabalhando, está alegre, está motivado. Né? Você começa a perceber que os seus clientes começam a falar mais para os outros. Você começa a perceber que as suas redes sociais começam a funcionar muito mais. Por quê? Porque você está compartilhando e você está agindo, né? Da mesma forma que você age no offline. Então é muito importante a gente entender que o nosso comportamento no offline ele tem que ser quase o mesmo do nosso online. Então, se a gente atende, né, bem pelo offline, na sua empresa, no seu local, você também tem que fazer esse atendimento dentro das redes sociais. Tem que ser também receptível. Tem que ser tem que despertar essa vontade da pessoa, do seu cliente ir comprar com você. Porque se essa vontade ela não é despertada, muito pouco provável dele pensar em comprar com você. Muito provável ele comprar no seu vizinho ou comprar no online do que comprar na sua loja. E aí é o que vários empreendedores falam: ah, mas o problema é o e-commerce. Não, gente, o problema não é o e-commerce. O problema não é que no e-commerce é mais barato. O problema é que o seu atendimento não compete com o e-commerce. E aí é o ponto chave para a gente encerrar esse vídeo. Quer vender? Tanto quanto um e-commerce vende, faça o seu atendimento ser o seu maior objetivo. E usa isso como um grande sinal. Eu quero atender melhor do que qualquer e-commerce atende. Eu quero treinar os meus colaboradores para conhecerem os meus clientes, receberem os meus clientes, despertarem desejos dos meus clientes. Se você tiver foco nisso, com certeza você vai melhorar suas vendas e vai diminuir seus custos. E fica comigo que nas próximas semanas você tem outros vídeos falando um pouco mais sobre atendimento do cliente. Até mais.